Seguinte versus, parece que finalmente nós tivemos uma resposta, né, do Alex do baú sobre a briga dele com a Jenny Prioli. E assim, eu não iria fazer vídeo sobre isso, até porque eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido, mas como eu nunca sei de fato quando a gente tá falando verdade ou quando ela só tá zoando, eu meio que fiquei desconfiado se essa briga era real, se tinha acontecido algo mesmo, ou se era só, tipo, a internet fazendo fofoca baseada em brincadeiras. E sim, eu tenho certa dificuldade de interpretar quando a Jenny tá falando sério, ela tá brincando e zoando. Mas assim, como o Alex do baú, ele fez um vídeo publicando falando sobre isso, eu decidi fazer aqui um react e também dar os meus 2 centavos sobre toda essa história, tá? E, como vocês sabem, eu estou de fora da situação, então eu vou falar minhas sinceras opiniões. Então, antes de mais nada, já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente, e já me conta, o que você acha dessa treta? Seguinte versus, eu vou começar aqui, gente, com um corte do Thiago Montes, tá? E pra quem acha que eu tô tretando com ele, eu não tô, gente, foi só brincadeira aquela treta. Aqui é micro, nuno, sub, celebridades, assim, quase assim, microscópico. E eu tentei achar esse corte em outro lugar, mas eu só lembrei dele, então eu vou pegar pelo vídeo dele, tá? Pra vocês verem da onde é que surgiu todo esse bafafá, ok? Bora começar. Pokémon parte 3, elas estão falando sobre isso daí. E aí a Jenny tá falando sobre pessoas que morrem pra ela, que ela deixa de seguir. E ela tava falando sobre o ego, porque teve uma treta lá dela com o Ego Oliver. E aí ela dá outros exemplos, vamos assistir. Ego? Nunca mais, amigo. Nunca mais. Morreu pra mim. Eu dei unfollow. E eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu só dou unfollow quando eu decidi riscar da minha vida pra sempre. Nossa, e em mim, que ela deu... Tá entendendo, gente, por que eu tenho uma certa dificuldade? Porque ela tá falando, mas ela também tá rindo, ele tá rindo, parece que eles estão zoando. Por isso que eu demorei tanto tempo pra falar sobre isso. bloco. E em mim que a Jenny Prioli deu bloco, porque eu falei... Nossa, mas também, Thiago, todo mundo te dá bloco, é o Diva Depressão, é a Jenny Prioli, é a outra mina lá de cabelo rosa, você tá colecionando blocos, hein? Já pode fazer um álbum pra Copa, viu? O marido dela parece o Zelensky, presidente da Ucrânia. Sentiu, né? Olha só. Nossa, mas também precisava desse comentário, precisava. É uma coisa que eu falei desde lá de quando teve essa treta minha com a Jenny Prioli. A Jenny é o tipo de pessoa que zoa todo mundo, mas que não aguenta ser zoada, tá? Típico comportamento de gente que tá acostumado a rir dos outros. Geralmente esse tipo de pessoa não sabe lidar quando fazem com ela o que ela faz com os outros. Eu dei no ego Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu vou deixar mais pro final do vídeo, tá? e no baú explica. As pessoas morreram pra mim. Ó, lembra que o Alex falou que ela disse que ele morreu pra ela? Eu dei unfollow. E eu sou o tipo... E o controle Y é muito Louro José da Jenny Prioli, tá? Ele só fica rindo. Enfim, foi essa parte aqui que ela disse que o Alex do Baú Explica morreu pra ela. E que daí ela acabou dando um follow e tal. Só que assim, gente, tem um outro vídeo que ele postou faz um dia, o Alex, tá? E eu gosto muito do Alex, então se você for dar hate aqui nele, por favor, espera até o final do vídeo. Ouve minha opinião antes, tá? E daí ele quis falar sobre isso porque muita gente já tinha perguntado pra ele e ele não tinha dito até agora sobre. Então, bora ver o que o Alex vai falar sobre isso. Deixa eu pegar aqui bem... Baú! Gente, eu quero falar aqui agora sobre um assunto que vocês me perguntam há semanas, e praticamente todo vídeo que eu posto tem isso, que é a minha situação com a Jenny Prioli. Eu nunca falei sobre isso desde o vídeo que causou toda essa história, que foi a entrevista que eu fiz com o Rodrigo, apresentador. Naquele vídeo, eu perguntei especificamente sobre o processo que a Jenny estava movendo contra o Rodrigo, porque esse era um assunto que já estava sendo discutido, né, nas redes sociais e que eu queria entender em que pé que tava. E antes de continuar aqui essa minha fala, eu quero reforçar aqui uma coisa. Em nenhum momento eu disse que a Jenny Prioli estava mentindo. Em nenhum momento eu afirmei que o processo não existia. O que eu falei foi que eu procurei informações públicas sobre esse processo, não encontrei nada disponível e que a versão dela e a do Rodrigo não batiam. E aí são coisas completamente diferentes, tá? Só que eu também entendo, gente, hoje, que mesmo sem ter dito isso, muita gente assistiu ao vídeo e saiu com a sensação de que eu tava colocando em dúvida a palavra da Jenny Prioli. E eu sei que nem sempre é sobre a nossa intenção, né? Nem sempre é sobre o que a gente quis dizer. Às vezes é sobre o que a gente gera nas pessoas. E eu acho que eu fiquei muito preso à ideia de que eu tava sendo correto, que eu tava sendo neutro, que eu tava sendo ético, escutando os dois lados, sem tomar partido de nenhum. E talvez eu estivesse mesmo correto, tá? Mas eu deixei de enxergar uma coisa que era muito mais importante do que isso aí. Tinha uma pessoa do outro lado, uma pessoa que sempre foi uma parceiraça do baú.
uma pessoa por quem eu sempre tive e tenho muito carinho e admiração também. E eu não consegui racionalizar isso naquele momento. Então eu fiquei preso nisso, de neutralidade, de ética jornalística, que eu não sou porra nenhuma. E eu não pensei que alguém que eu gostava poderia se sentir machucada com aquele vídeo meu, neutro. Isso me fez refletir muito desde então, tá? Porque eu nunca fui uma pessoa que quis prejudicar a Jenny Prioli. Muito pelo contrário, né? Quem acompanha o baú nesses quase 2 anos de existência sabe muito bem disso. Eu sempre torci por ela, sempre admirei a trajetória dela. Já fiz até vídeo contando a história dela aqui no canal. Já falei infinitas vezes o quanto eu fico feliz vendo ela crescer e conquistar espaço porque ela merece. E foi justamente por isso que tudo isso me doeu pra caramba, mesmo, sabe? E recentemente eu conversei com uma amiga muito querida, que é uma amiga em comum que eu tenho com a Jenny, e ela me falou uma coisa, gente, que virou uma chave na minha cabeça. Ela falou que, mesmo com a minha intenção, se fosse com ela, ela também teria ficado puta comigo. E essa fala me fez enxergar a situação por um outro ângulo, sabe? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em fazer a coisa certa, correta, que a gente esquece de olhar pro impacto das nossas ações nas pessoas. Então eu quero aproveitar esse espaço aqui pra dizer publicamente o que eu já falei de maneira privada pra ela. Jenny, eu te peço desculpas pela situação que se criou a partir daquele vídeo e por eu não ter percebido antes o impacto que aquilo ia ter. Eu realmente continuo acreditando que ouvir os dois lados é o certo, mas hoje eu também entendo que relação humana não cabe numa discussão sobre quem tá certo ou tá errado. Às vezes uma pessoa importante pra você acaba saindo machucada nesse processo, e eu espero de coração que com o tempo a gente consiga deixar isso pra trás e a gente volte a ter uma relação saudável, porque sinceramente eu acho que a vida já é complicada demais pra gente desperdiçar energia carregando mágoa das pessoas que no fundo sempre estiveram do mesmo lado. E só pra me posicionar aqui, gente, a Jenny não está mentindo, acreditem. Baú! E esse foi o Tá, agora eu vou dar os meus 2 centavos, porque realmente agora a gente sabe que, né, pelo menos eu sei que aconteceu algo, né, porque ele falou que aconteceu, ele explicou que ele fez esse vídeo, acabou gerando essa dúvida nas pessoas, tal, que ele tava meio que insinuando, não sei o quê. Mas eu tenho 2 coisas aqui que eu acho muito importantes nisso. Aliás, 3, né? A primeira é que, gente, é internet, é mundo de fofoca, todo mundo desse nicho vive no meio de um monte de fofoca, muitas vezes fofocas criadas só pra gerar hype, tretas que nunca existiram de verdade, mas que nas telas elas existem. Então é normal que vai acabar tendo atritos, tá? Então não é porque a gente faz o máximo que dá que não vai ter atritos, porque, gente, convenhamos, a gente fala sobre um monte de fofoca, as fofocas se entrelaçam e daí a gente quer ouvir dos 2 lados, enfim, isso vai acabar acontecendo. Porém, os 2 pontos que eu acho mais importantes desse vídeo, de toda essa treta, a primeira, gente, é sobre a Jenny Prioli, tá? Que é o fato de que, se vocês perceberem, tudo isso se deu porque as pessoas entenderam que ele tava duvidando dela, e o próprio Thiago Montes, ele fala sobre a Jenny zoar todo mundo e ela não aceitar ser zoada. Eu não acho que é isso, tá? Mas eu entendo uma coisa que eu acompanho a Jenny já há um tempo, e até hoje eu não consigo diferenciar com 100% de certeza quando a Jenny tá brincando, zoando, tá, sabe? Falando merda, assim, que não é real, ou quando ela tá sendo séria e ela tá, tipo, bancando mesmo, colocando um limite. Obviamente que nem todos os momentos, tá? Quando é realmente um assunto sério, que todo mundo tá sério no rolê, eu entendo que é sério. Mas se eles estão no meio de uma brincadeira e ela solta algo sério, mano, é difícil pra mim diferenciar. E daí aqui entra um ponto que eu acho que existe uma falha de comunicação da Jenny, por parte dela não explicitar de forma clara os seus limites e até onde as pessoas podem ou não fazer algo com ela, tá? E, gente, no meio de zoações, principalmente no meio da Jenny, que ela zoa todo mundo, que ela faz brincadeira, que ela faz sátira, mano, tudo que ela faz, é muito fácil você perder esse limite se ele não tá muito bem explícito, muito bem explicado. Então eu acho sim que existe uma falha de comunicação por parte da Jenny em dizer, ó, isso aqui é o limite, isso aqui não pode, e isso deve ser estabelecido em qualquer relação, principalmente se você é uma pessoa pública que lida com outras pessoas públicas, porque, mano, convenhamos, o Alex fala que ele não é ninguém.
Mas a gente sabe que o Alex, gente, ele tem um certo alcance. O Alex, ele fala de todo mundo, ele tem o Baú Explica, ele conhece todo mundo da DiaTV, de vários outros nichos do Flop Talk. É importante, principalmente com pessoas que falam sobre você, e que você tenha algum contato, que você tenha alguma proximidade, estabelecer limites. E pelo que parece, esses limites não foram muito claros na hora de serem ditos, tá? Primeiro ponto. O segundo, e aqui é uma coisa direta pro Alex, tá? Que eu acho que foi por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, é que, a gente vai errar, ou às vezes a gente não vai nem errar, porque você tentou ser ético, você tentou ser neutro, e não existe neutralidade, e mesmo que você seja o mais ético possível, que você faça as coisas de forma mais segura possível, isso ainda não garante que não vá gerar sentimentos e interpretações de outras pessoas. Nós estamos, o maior desafio da humanidade é a gente alinhar expectativas com crenças, com sentimentos e com comunicação. E até hoje a gente ainda tá nesse desafio, porque a gente ainda não consegue todo mundo se dar bem, se entender, temos falhas de comunicações enormes, e os sentimentos que são evocados nas pessoas pelas palavras, eles são extremamente aleatórios, não é exatamente uma regra, sabe? Que pra uma pessoa vai gerar uma coisa, pra outra gera completamente diferente a mesma frase sobre o mesmo assunto. Então, tá tudo bem essa parte, você pode ter feito tudo certo, mas não garante. Tem uma frase muito boa que é assim: eu fiz todas as lições de casa e ainda assim eu tirei uma nota mínima, que é o fato que mesmo que você faça o certo, você vai poder, causar brigas, intrigas e desconfortos nos outros. O importante é a gente sempre tentar ter esse diálogo e tentar, resolver essas coisas. Porque a Jenny, pelo visto, ficou chateada. O Alex, pelo visto, ele também ficou sentido, porque ele não tava nesse vídeo muito legal. É aparente isso. Mas foi só, uma coisa que só, gerou um descontentamento. E acontece. Não é o fim do mundo, não é algo que vai matar todo mundo. E principalmente, seria legal a partir dessa briga. Desse descontentamento, porque briga eu acho que é uma coisa muito forte, começar a estabelecer limites, que no caso é o que isso pode gerar no outro que o outro não quer. Porque eu entendo que se o Alex tivesse esses limites muito bem esclarecidos pela Jenny, isso não teria acontecido. E que mesmo que a gente esteja fazendo o certo, o ético, isso ainda pode gerar coisas ruins nos outros, porque até a parte ética pode gerar sentimentos ruins nas pessoas. No mais, eu gostaria de saber o que vocês acham dessa treta. Na moral, eu acho que com o tempo eles vão voltar a se falar. Assim, eu entendo que tem essa parte que eu acredito que a Jenny, ela não estabelece meus limites, mas eu não tenho a mesma opinião do Thiago Montes, não. Eu acho que a Jenny, ela tem bastante maturidade. Eu acho que ela, ela tem um jeito de lidar com a vida muito maduro, muito inteligente. Ela tem, habilidades sociais e emocionais, absurdamente avançadas, tá? Porém, isso não garante que você consiga estabelecer e ser claro em tudo. Me conta aqui nos comentários o que você acha e nos vemos no próximo vídeo. E quem ficar atacando hate tanto na Jenny Prioli quanto no Alex aqui nesse vídeo vai ser banido no canal, tá? Muito obrigado.